Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de latim. Hoje nós iremos revisitar a parte gramatical que nós vimos ao longo da leitura do primeiro capítulo, tá? Então, basicamente, né, todo o fundamento da gramática que nós vimos se resume à compreensão de singular e plural e também dos gêneros em latim, né? E nós temos comentado que em latim há três gêneros, que são eles: o gênero masculino, o feminino e o neutro. E cada um desses conceitos, seja o de gênero, seja o de número, ele é representado formalmente pela desinência da palavra, ou seja, por sua terminação. Então, veja só esse primeiro exemplo. Nilus fluvius magnus est. Aqui nós temos uma frase singular e também masculina. Veja só, a terminação do substantivo fluvius, que é a mesma coisa que rio em português, é o S, que é a terminação característica das palavras masculinas e singulares. A palavra magnus é seu adjetivo, e nós temos comentado que o adjetivo é justamente aquela palavra que qualifica, especifica ou caracteriza um substantivo. E o adjetivo por si só, ele como que não tem vida, ele é preenchido pela essência, pela vida do substantivo. Ele só existe porque existe o substantivo. Ele não existe por si mesmo, senão que existe no substantivo. É como se nós pensássemos, por exemplo, uma pessoa que é, digamos, um homem que é um advogado. Veja, o fato dele ser homem é como que, analogamente, né, aos termos gramaticais, ele ser o substantivo, a substância, aquilo que existe por si mesmo. E o fato dele ser advogado é como que ser o adjetivo, né, é um acidente, utilizando os termos gramaticais de Aristóteles, né? Então, primeiro ele é homem para depois ser advogado. Ele só é advogado porque é homem primeiro. Ele só é advogado porque ele existe primeiro. Então, semelhantemente, o adjetivo só existe na presença do substantivo, tá? E em latim, os adjetivos devem seguir o substantivo de todas as formas, semelhantemente ao português, em gênero, em número, em grau, em caso, como nós veremos. E formalmente, ou seja, na forma, na escrita, isso implica dizer que sempre o adjetivo terá a mesma terminação do substantivo. É claro, isso em relação às palavras regulares, né? Nas irregulares, nós veremos que há certa variação, mas não é nada tão complexo, mas nós veremos isso posteriormente, tá? Então, veja só, fluvius é aquilo que existe por si mesmo, que é o substantivo. Magnus é aquilo que caracteriza esse rio. Esse rio pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser de várias formas. Neste caso é um rio grande, magnus é seu adjetivo. Perceba que, já que o adjetivo só existe no substantivo, formalmente isso quer dizer que ele terá a mesma terminação em latim. Fluvius é uma palavra masculina e singular, portanto, o adjetivo também precisará ser masculino e singular. Se nós falássemos de mais de um rio, por exemplo, Nilus et Rhenus, dois rios, nós precisaríamos não mais dizer fluvius, que é rio no singular, senão que fluvii, que é rios no plural. Nós retiraríamos essa terminação US e em vez dela nós acrescentaríamos a terminação I, fluvii, rios. Semelhantemente, nós precisaríamos fazer isso também no adjetivo magnus, que por sua vez se tornaria magni, retirando a terminação US e acrescentando a terminação I, tá bom? Então, singular, fluvius magnus, rio grande, e plural, fluvii magni, ou seja, rios grandes. Em relação aos outros gêneros, esse aqui é o masculino, né? Nós temos a mesma lógica, só muda de fato a terminação característica. Enquanto que no gênero masculino a terminação característica é o S para o singular e I para o plural, no gênero feminino a terminação característica para o singular é A e a terminação característica para o plural é AE, né, especificamente. Então, veja só essa frase no feminino. Corsica insula magna est. Perceba que aqui nós vemos já de maneira muito simples que ínsula, que é a palavra ilha, é o substantivo, é aquilo que existe por si mesmo. Enquanto que magna
é o seu adjetivo, aquilo que a qualifica, a especifica. Então, já que o adjetivo só existe no substantivo, como nós temos comentado formalmente, isso implica dizer que ele terá a mesma terminação. Já que a terminação característica do gênero feminino singular é a, nós precisaremos dizer manha em vez de manhos. Perceba então que o adjetivo, como que não tem uma terminação, digamos, própria em latim. Ele terá a terminação dependendo do gênero e também do número da palavra a qual ele se refere, do substantivo ao qual ele se refere. Se for um substantivo masculino e singular, é o S. Se for substantivo masculino plural, é I. Se for substantivo feminino singular, é A. E se for substantivo feminino plural, é AE. Então, nós dizemos insule magne. Perceba que na pronúncia eclesiástica nós não pronunciamos o A, como nós temos comentado, né? Insule magne. Assim como nós pronunciamos de maneira diferente esse G, né? Como se fosse a junção do G e N aqui, como se fosse um NH, né? Magne, tá? Essa é uma das características da pronúncia eclesiástica. Enquanto que na pronúncia reconstituída, como nós temos recorrentemente observado, nós pronunciamos todas as letras, né? Enquanto que as pronúncias nós veremos isso de maneira mais detalhada posteriormente, né? Mas nós temos utilizado de maneira mais abundante a pronúncia eclesiástica, né? Mas posteriormente teremos uma aula explicando as diferenças que há de fato entre as pronúncias principais do latim, tá? E o terceiro gênero do latim é o neutro. E semelhantemente, nós identificaremos se se trata de singular ou plural pelo fim da palavra, por sua desinência. Veja só que nós estamos utilizando aqui a palavra oppidum, que é a palavra que se refere à cidade. Sparta oppidum magnum est. Perceba que aqui a terminação é o M, que é a terminação característica das palavras neutras e singulares. Enquanto que se nós falássemos oppida, nós estaríamos querendo dizer cidades. Por exemplo, se nós falássemos Sparta et Brundisium, por exemplo, né? Nós estaríamos dizendo cidades e não mais cidade. Oppidum, cidade, oppida, cidades. E já que o substantivo se alterou, assim também se alterará o seu mesmo adjetivo. Antes nós falávamos magnum, oppidum magnum. Agora vamos falar oppida magna, tá? Sempre seguindo a mesma lógica do que nós temos comentado. Perceba que, como nós comentamos anteriormente, a terminação do adjetivo ou mesmo do substantivo no gênero neutro é a mesma, né, da terminação singular do feminino, né? Então, a terminação plural dos substantivos neutros e adjetivos neutros em latim é a mesma dos substantivos e adjetivos neutros femininos. Veja só, magna, que se refere à ínsula, e magna, que se refere à ópida. Mas, pelo contexto, nós conseguimos muito facilmente identificar se se trata de singular, se se trata de plural. Se se tratar de singular, como neste caso, Corsica insula magna est, então magna será um adjetivo feminino, né? Ínsula é um adjetivo feminino. Mas se nós estivermos falando de algo no plural, como neste outro caso aqui, por exemplo, Sparta et Brundisium oppida magna sunt. Veja que nós estamos dentro de um contexto plural. Então, claramente não seriam palavras femininas, tá? Então, se nós tivermos a terminação a em palavras singulares, isso será claramente do gênero feminino. Se nós estivermos utilizando um contexto plural, nós estaremos claramente utilizando o plural neutro, tá bom? Então, em essência, essa foi a parte gramatical do capítulo 1, né? Basicamente a compreensão de gêneros e números em latim. Toda essa conceituação nós continuaremos a ver ao longo da nossa leitura, nós nunca dispensaremos nada para trás, nós sempre revisitaremos aquilo que nós já sabemos, para que todo esse conhecimento seja sempre renovado em nossa mente. À medida que nós formos aprendendo novas coisas, nós iremos revisitar aquilo que nós já sabemos, tá bom?
Então, sempre iremos reforçar toda essa conceituação para que tudo isso se torne cada vez mais sólido em nosso entendimento e assim caminhamos junto rumo à foz da sabedoria, do conhecimento. Obrigado por terem assistido até aqui. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Nós estamos aqui para ajudar. Que Deus abençoe vocês. Até mais.